corretor, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu estou muito feliz porque tem um convidado especial aqui com a gente, né, Leozinho? Hoje foi uma pessoa muito aguardada, a gente ficou tentando achar uma brecha na agenda dessa pessoa que ela é muito concorrida. Afinal de contas, ele não vem de São Paulo, vai, a gente... Mas ele é chique, né? Outro nível. Da terra do pão de queijo. Na terra do pão de queijo. Está com a gente aqui hoje o Fábio Vasconcelos, ele que é da BP Seguradora. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui para a gente poder trocar figurinha e você trazer um pouco dessa energia, desse rebuliço que a BP vem para trazer para o mercado também. É uma satisfação imensa estar aqui. A gente tentou algumas agendas, pessoal, e hoje foi o dia que a gente conseguiu conciliar a minha, da Cláudia, do Léo. E é uma satisfação gigante estar aqui representando a BP e falando com o Grupo Ragaz, que vem fazendo um trabalho disruptivo no meio digital e vem trazendo uma nova forma de educação de seguros e de outros produtos para o meio do corretor, que é um caminho tão tradicional, e poder enxergar a história da Ragaz como uma empresa disruptiva, uma assessoria de seguros disruptiva, eu acho que faz com que a gente possa ter um bate-papo bem legal aqui, porque tem um pouco a ver com a história e a essência da BP também. Muito bem, é isso aí, vamos lá. E para quem ainda não conhece o Fábio, conta um pouquinho quem é você, como você chegou nesse mercado segurador? Esse mercado tão tradicional, onde as pessoas, praticamente todo mundo se conhece. Quem é essa pessoa que está assumindo esse cargo numa grande seguradora com força de mercado? De onde você veio? Como é que funciona? Conta um pouquinho da sua história pra gente. O pessoal fala um pouco que, assim, eu ando muito com o Marcos Vinícius e o Marcos Neves em Minas, e aí eles conhecem todo mundo, né? E todo mundo conhece eles, né? Eles não têm uma vida só. Eu já fiz as contas e não bate. Não tem como, né? Porque a Cláudia conhece o Marcos Vinícius, ela era criança. Então, assim, a conta não bate, né? Gente, agora eu tô vou fazer falando isso porque ele tá quem, ali, tá? pra quem não sabe, ele tá aqui do lado. Porque ele começa a falar assim, tantos anos de... chamou de velho na cara de pau, hein? Não é velho. Com muita experiência. É muito tempo de mercado, tantos todo anos mundo, na Sul-América, tantos anos na Zurich, tantos anos não sei aonde, e projeto tal, e consultoria tal. E aí chega uma pessoa mais jovem, né? O Fábio. Bom, Fábio, minha primeira formação foi em teologia, lá aos 18 anos. Teologia. Essa nem eu sabia. Eu podia chutar qualquer coisa, essa tem não ia nada ser. a ver com nada do mercado, mas assim, uma paixão muito grande pela religião, pela sociologia, antropologia e as logias da vida. Uma paixão da minha vida são as humanas, depois administração de empresas, depois o MBA em Life and Executive Coach, depois um período de quase 3 anos nos Estados Unidos, né? 6 anos estudando inglês, 1 ano fazendo business na Charlestown Computer System, em Massachusetts. Depois 1 ano trabalhando nos Estados Unidos com o OPT. Depois volto para o Brasil na pandemia e dou sequência na minha carreira. No ano de 2022, eu entro na Bem Protege para tocar um produto, a diretoria de um produto de assistência, que era o BP Família, que vendia seguro de vida com uma série de assistências. Até então, na época, um seguro de vida da Ox Seguradora, lá de Santa Catarina. E a BP fazendo esse movimento de transformação para o mercado regulado, para o mercado segurador. E aí eu vou formando minha experiência mais ou menos nessa área. Sou professor da PUC Minas de Customer Centricity, na pós-graduação da PUC. Vou até pedir uma pausa aí pra gente... O currículo é extenso. Não. O currículo eu não sei nem repetir aqui. De tanta coisa. Parabéns, de verdade. E como que você, quando veio pro Brasil, voltou, você se conectou com o grupo? Porque eu vou querer que você conte e aprofunde bem a questão da história. Eu tenho certeza que você que é corretor está aí com a gente, você tem as suas dúvidas sobre a BP, porque querendo ou não, muito a gente conhece, às vezes não do mercado regular, da época que era ainda proteção veicular. Eu quero falar bastante ainda sobre isso hoje. E muita gente conhece de rádio corredor, né? Sim. Porque a gente não sabe oficialmente como é que funciona, então acho que esse é o momento para a gente entender as vírgulas. E é uma questão, o corretor sabe, principalmente o corretor que está conectado com a gente sabe
A gente procura trabalhar com quem é seguradora. Então, por isso que hoje a gente está aqui nessa mesa trazendo para vocês, para que eles tenham a possibilidade de trazer a informação para vocês mesmos. Mas, Fábio, voltando aí um pouquinho na história, conta como que você se conectou, tava lá fora, como se conectou com esse mundo da proteção? Conhecia alguém? Já era do mercado? Trabalhou alguma coisinha lá fora sobre isso ou nada? Nada. Nunca trabalhei lá fora com isso, nem antes no Brasil. Venho do mercado editorial, né? Fui diretor de uma editora que representava autores norte-americanos na América Latina. E aí, esse convívio com os Estados Unidos me conduziu a morar lá um tempo. E na volta, eu conheci o Ismael, né? E o Ismael, ele abriu junto ao Gleidson a Bem Protege em 2018. Legal. Então, eles abriram em 2018, eu já estava nos Estados Unidos nessa época. E quando eu retornei, eu conheci a marca Bem Protege, já conheci o Ismael, me encontrei com ele. E ele falou, cara, preciso de uma pessoa lá no grupo como você, focada em gestão, em estruturação de marketing, comercial e etc. E aí eu entrei no grupo para esse projeto do BP Família. Tá. Então era um projeto onde a Bem Protege ela nasce em 2018, em 2022, 2021 ela já entra na SUSEP solicitando toda a regulamentação, pedindo para se tornar uma seguradora. Então, desde 2021, até coloquei aqui que era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Então, em 2021, vocês já tinham solicitado para a SUSEP a liberação. A liberação. A Bem Protege, ela operou como proteção veicular durante 3 anos e bem no início ela já foi à SUSEP fazer a solicitação para se tornar uma seguradora. Nasceu em 18 e pediu autorização em 21. Exatamente. E quando vocês pediram autorização, vocês já pediram autorização para o modelo seguradora tradicional? Não foi aquele modelo sandbox? Não, nós já pedimos autorização para uma... tinha S3, surgido... S4. As S's, né, naquele momento, a gente já pediu para uma S4 com operação em todos os ramos e todos os estados do Brasil. Então, o nosso processo ele foi um processo longo, ele durou 2 anos e 8 meses aproximadamente, porque a SUSEP virou e revirou do avesso tudo que podia. E eu me lembro que o Gleidson, ele conta muito isso, que é o acionista principal da companhia hoje, que ele fez várias conversas com a SUSEP, né, defesas verbais, e uma dessas defesas a SUSEP falou, olha, a gente sabe que vocês são proteção e tal, que a Bem Protege trabalha dessa forma, e a gente está estudando uma forma de dar essa oportunidade para se tornar seguradora. Isso foi se arrastando 1 ano, 2 anos, ao final, quase dando 3 anos, veio a liberação da SUSEP com o seguinte aspecto. Eu penso da seguinte forma, eu não cheguei a atuar no mercado de proteção, mas conheço muito porque vivi um ecossistema que tinha proteção veicular. Em que ano na BP? Eu entrei em 2022, 1º de março de 22. Tá. E aí, para esse projeto de assistência mais seguro de vida. Perfeito. Então, ele foi um projeto que andou em paralelo com a proteção veicular ter a regulamentação pela SUSEP. Que saiu em 23? Que saiu 24 de maio de 23, a homologação final e a publicação. Legal, ou seja, então, é tempo em corretor, é tempo de trabalho. Foi um processo muito grande e assim, a Bem Protege foi a primeira proteção veicular no mercado a se tornar seguradora e a única a manter o nome até então. Porque tem algumas aí que a gente sabe que deu uma disfarçada. Eu não sei se o pessoal ficou com muito receio da aceitação. Eu acho que é isso. Sim. A BP não, ela se tornou seguradora, manteve o nome, né? Então a Bem Protege se tornou uma plataforma de vendas e ela veio agora com um ecossistema de empresas que é o BP Seguradora, mais recentemente BP Administradora de Consórcio, futuramente será a BP Cap e a BP Bank. Então, a ideia é formar abaixo da marca Bem Protege uma plataforma de empresas que façam cross-sell entre os seus clientes, que tenham produtos que tenham a ver com o seu consumidor e aumente o faturamento. E como vocês veem o corretor dentro desse universo da BP?
A gente veio estudando o corretor, né, desde das possibilidades da SUSEP fazer a liberação da seguradora, a gente veio entendendo como o mercado funciona. Porque, pessoal, deixar algo assim muito claro para todo mundo. Proteção veicular não tem nada a ver com seguro. São dois mundos opostos, extremamente diferentes. Um não regulado, apesar da lei agora, mas o outro regulado. Então, o seguro ele tem uma característica totalmente diferente. E a BP veio se adaptando a isso, se transformando, sistema, pessoas, know-how, conhecimento, produtos. E aí, nesse meio do caminho, a BP falou, opa, peraí, o que a gente tem que fazer é alcançar o corretor de seguros. Ele é o canal de distribuição, é a partir dele que nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos enquanto organização. Então, lá nós somos uma empresa não confessional em religião, mas acreditamos muito em Deus, todos que estão lá, ou a grande maioria. E a gente acredita que algumas pessoas foram chegando ao nosso caminho que possibilitaram essa abertura ao canal corretor. Legal. Então, isso foi muito importante para a gente, porque quando a gente sentou com o Marcos Vinícius e o Marcos Neves para se tornarem os nossos VPs, comercial e de alta e vida, foi a oportunidade que a gente precisava de dar um rosto para a companhia, para o mercado corretor. Até então, a BP lá em 24 de maio de 23 foi publicada, etc e tal, começou um trabalho ali de transformação interna, de readaptação. Chegamos a um momento da nossa história que nós tínhamos mais de 2.000 consultores de venda da proteção veicular, que nós tivemos que dispensar todos eles, encerrar a venda, porque a gente entendeu era nesse ponto que eu queria. Que era um passo importante para chegar no canal corretor. Corretor, presta atenção no movimento que eles fizeram. O Fábio já me contou essa história há algum tempo atrás, e foi um dos motivos pelo qual a gente resolveu, de fato, seguir com eles dentro do portfólio que a Ragaz trabalha, porque é um movimento que conecta com você, corretor. Conta quantos corretores vocês tinham. Quantos corretores não. Quantos vendedores vocês tinham na época, se puder falar, os números, né? Que vocês tinham e o que vocês fizeram nesse movimento e que começaram com corretor com quantos? A gente tinha 2.400 cadastros de consultores que vendiam proteção veicular e que passaram a vender por meio de uma corretora cativa na época. Cada grupo ali fazia a sua corretora, cadastrava na companhia e continuava a venda, mas não era a venda pelo corretor. Era uma corretora cadastrada, 3, 4, 5 Eles eram corretoras, parceiros de uma corretora, mas não era o corretor vendendo. E vocês desligaram 100% do 2.400 pessoas de vendas. Foram desligadas da plataforma BP, porque nós entendíamos que não era uma venda feita pelo corretor, e que, uma vez que a gente viesse com o discurso do corretor, o corretor ia olhar para o lado e ia ver uma pessoa que ele já tinha entendimento. Uma SUSEP que não tinha uma SUSEP, que tinha uma imagem, às vezes, de vendedor de proteção veicular, e o corretor não aceitaria a BP numa situação como essa. Isso, então... Existiam também lojas físicas em São Paulo, Curitiba, Salvador, tudo? Florianópolis, Porto Alegre. Nossa, que fecharam mudança radical. E vocês fecharam Uberlândia, tudo? Fechamos todas as lojas. Uau, gente, Fechamos olha a virada de chave. Isso foi o que conectou com a gente. Porque pensa, uma empresa que está disposta a entrar no mercado regular, que entendeu, falou assim, olha, eu entrei para o mercado para ter aí uma proteção, não era bem o que o mercado exige de legislação e tudo mais, se adequou, demorou aí 2 anos, 3 anos para conseguir autorização. Quando conseguiu, para poder atuar de fato, fechou toda a força de vendas. E quando você tem, me corrija se eu estiver errado, Fábio, quando você tem uma força de vendas já acontecendo, você tem um faturamento forte. Se você muda o produto, se você muda o treinamento para os comerciais, por mais que esses 2.400 que você falou, alguns certamente não quiseram continuar, outros certamente continuaram abaixo desse guarda-chuva de uma corretora cativa. Agora pensa, o faturamento muda muito de uma empresa que tem todo o cenário montado
para começar de novo. Muda o modelo É começar de do negócio zero de completo. novo. Mas eu No queria nosso até- caso, nenhum ficou, tá? Nenhum. Nenhum Nenhum desses ficou. 2.400, no final Não. das contas, ninguém ficou. Eu acho que no segundo mês depois dessa decisão ficaram uns 40 ou 50 e que não estavam ligados a regionais, etc., que eram indicadores Tá. e que também se dissipou, então não sobrou nada. Desse canal comercial não sobrou nada. E os produtos, os clientes que vocês já tinham vendido? Esses clientes, eles permaneceram, porque a gente já tinha feito uma mudança de atuar com um produto alto mensal por meio de uma estipulante de seguros, Tá. uma empresa limitada. Então, no primeiro momento, foi feita uma associação como estipulante de seguros. Nós entendimos que essa associação não poderia dar continuidade à venda por ser uma associação, então vinculava a BP a uma entidade sem fins lucrativos. Tá. Então, foi interrompida as vendas dessa associação, aberta uma empresa limitada que atuou com essa carteira, tentando recuperar essa carteira e se transformou numa estipulante de seguro. E aí, Ela é uma todos esses prestadora de clientes- assistência com apólices globais para o produto mensal. E esses clientes que nós conseguimos recuperar, porque tem um outro elemento também que esses consultores levaram assim a maior parte da carteira, né? Porque eles tinham uma relação com os clientes. Aí eles foram para outra proteção veicular e foram levando a carteira que eles tinham Foram construído levando a nessa carteira época. que eles tinham construído com a BP. Então, assim, aquele cliente que não tinha uma relação direta com aquele consultor, ele até ficou na BP, mas a grande parte como que tinha seguradora. como seguradora. Então, o produto mudou para esse cliente. O produto mudou, certificado de seguro, apólice global com a BP seguradora, uma corretora, uma estipulante de seguros, enfim. Tudo regular. Fizemos um desenho operacional que possibilitasse essa virada, porém a gente teve uma perda muito grande de carteira também, porque esse canal levou muita carteira com eles. O que era normal e é do jogo, a gente entendia Vocês imaginavam que... que isso já podia acontecer. É, Eu queria dar um passo atrás. Você falou que vocês fizeram questão de continuar o nome. E numa mudança dessa de mercado, deve ser uma sinuca de bico você falar: eu vou pôr a marca para jogo, ou vamos construir uma empresa do zero, que talvez seria mais simples a aceitação do mercado e tudo mais. Até porque se eles querem trabalhar com o corretor e a marca, o corretor, de certa forma, Associa. conhecia e associava a proteção veicular, fazer essa quebra do vínculo a uma proteção veicular é um desafio, né? É. a gente trouxe, Léo, o seguinte aspecto. Olha, você corretor de seguros, né? Quer combater a proteção veicular? Apoia a BP Seguradora. Porque eu acho que o grande X da questão para o corretor de seguro, quando o corretor de seguro fala mal da BP Seguradora, ou fala que a BP Seguradora era, ou muitos falam que ainda é proteção veicular, ou que não vão trabalhar com essa marca, eu entendo que esses corretores estão apoiando o mercado de proteção. Porque quando você tem uma proteção veicular que se dispõe a, com 3 anos de existência, ir à SUSEP, solicitar uma autorização de venda de seguros, todos os ramos, todos os estados do Brasil, Com todos os custos com que são todos emitidos. os custos que são emitidos, né? Para quem não sabe, no dia que sai a sua certificação da SUSEP, já sai o primeiro boleto de 50 mil reais também de taxa de fiscalização da SUSEP, já no primeiro mês, sem faturamento, sem nada. Zero entrada. E você tem uma exigência de vários cargos que têm que ser compostos, como atuário, estatístico, como controladoria interna, externa, auditoria externa, enfim, contabilidade especializada, uma série de custos de impostos, enfim, é uma estrutura muito grande. E aí, quando você se dispõe a fazer tudo isso, porém, você fala assim, ei, peraí, essa é a minha história. Nós não temos que ir para o mercado de corretor inventando uma história. Essa é a história da BP. Nascemos com proteção veicular, nos tornamos BP seguradora, né? São sócios diferentes, operações contábeis fiscais diferentes, etc. e tal, que cumprem a legislação necessária, mas nós não vamos esconder nossa história de ninguém. É isso aí. Nós estamos falando com o corretor o seguinte: quer combater a proteção veicular? Apoia a BP Seguradora. Sim, porque se Vem pro jogo. vocês dando certo e mostrando para o mercado, olha, continuamos crescendo, somos grandes como seguradora,
abre até a vontade para outras querendo seguir o mesmo caminho. Sim. Se modificar, sair da informalidade e seguir para esse caminho. E vai além, eles têm todo um know-how de precificação, de jogo do dia a dia mesmo, que conseguem trazer isso para o negócio seguro e ser competitivo, porque a gente tem a questão preço também, e a Sem gente sabe dúvida. que a BP vem aí com produtos que muitas vezes, em muitos veículos, muitas possibilidades, são competitivas. Então, o corretor tá aí, é isso. Você perde ainda para a proteção veicular, você perde ainda para o irregular. Tá aqui uma possibilidade para você trazer para sua carteira, trazer a opção de ser algo onde a SUSEP está amparando, uma empresa que a Ragaz, de certa forma, está conectada para poder trazer isso para você, para ampliar o mercado. Porque a gente sabe, não adianta a gente fechar os olhos para o que vem de novo. Não adianta a gente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. A gente tem que ir caminhando conforme o mundo caminha, né? Sim, e aproveitando, caminhando conforme o mundo, tá vindo novas legislações, tá vindo uma mudança grande no modelo seguro na SUSEP e para o nosso mercado, que é a nova lei de mutualismo e tudo mais. Como você enxerga essas novas mudanças? Você enxerga com bons olhos? Para onde você acha que nós estamos caminhando? Bom, Léo, primeiro que eu enxergo com ótimos olhos, porque eu já sou segurador, então dá um alívio muito grande. A gente sofreu bastante, porque ser a primeira também significa desbravar um caminho, né? Estando em Belo Horizonte, que não é um polo de profissionais do mercado de seguro, Sim. você tem que formar pessoas, tem que estudar, tem que ir para ENS, fazer curso, fazer pós, fazer certificação, tem que buscar, tem que se virar. E o mais importante, né? A gente fala o seguinte, a BP está 2 anos à frente do que está acontecendo agora com o mercado de proteção veicular no Brasil. Por que 2 anos à frente? Porque a gente já passou os primeiros 2 anos, conseguimos dar passos significativamente importantes e a gente enxerga com muitos bons olhos. Por quê? Porque hoje, como segurador, eu não quero que exista um mercado irregular. Você fala, mas você veio de lá. Eu vim de lá e fiz todo o processo de regulação. E saiu de lá justamente porque E viu saí que estava de lá errado. porque lá não era o mercado regulado. É isso. Então, assim, mas o que a BP Seguradora apoia? Gente, a BP Seguradora apoia o mercado regular de seguros. Se ela apoiasse o mercado irregular, ela não Teria tinha ficado. feito tudo que ela fez, não tinha gasto dinheiro, não tinha investido Era mais nisso. cômodo ficar onde Perdido estava, a né? Era força muito mais comercial e tudo Inclusive, que para quem ficou, hoje está num ambiente muito cômodo, porque você tem aí de 24 a 36 meses de operação nas associações, até que, de fato, essa lei do proteção patrimonialista mutualista seja incorporada, executada, enfim. Que era um ambiente que a BP não tinha 2 anos atrás. Sim. Vamos continuar como associação? Não, a gente não tinha essa opção e hoje está com um mercado muito mais aberto, né? Então, assim, eu acredito que eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que tudo que for em direção a um mercado regulado, que for em direção a uma fiscalização da SUSEP, que for em direção a dar proteção ao assegurado, que eu acho que é o objetivo de toda empresa regulada, né? Que segue regulamentos, e lá, sem falsa modéstia, nós somos especialistas, porque de um lado a gente tem a SUSEP na seguradora e de outro o Banco Central na administradora de consórcio. Então uma dá uma fala num ouvido e a outra no outro, e a gente tem que andar dentro daquela linha. Eu acredito que é bom para o mercado, é bom para quem adquire esse produto e vai trazer clareza para o consumidor, para o corretor que vai poder também comercializar esse produto. Mas, voltando rapidamente na fala da Cláudia, é o seguinte, o corretor que hoje perde para proteção veicular, perde porque quer. Porque hoje ele tem um opção. Produto de subscrição de veículo e não de perfil de condutor, que é o auto mensal da BP Seguradora. Então, assim, chegou na sua mesa, chegou até a sua corretora, chegou um lead digital para você e você perdeu ele para uma proteção, é porque você ainda não conhece soluções que o mercado está te oferecendo
e eu convido todo corretor a conhecer essas soluções. E aí eu faço um complemento a esse convite, corretor. Aqui embaixo eu vou deixar um link para vocês poderem conversar com o nosso time, para vocês poderem se cadastrar na BP. Vai ter aqui o link para um formulário. Vai lá, preenche, chama o time no WhatsApp, tira todas as dúvidas que você tiver, conversa com a gente para se cadastrar. Eu tenho certeza que trazer cotação vai abrir um leque de opções para você também aí vender mais na sua corretora. Nessa novo modelo, vocês entrando como seguradora e essa mudança da SUSEP, você acha que vai ter uma abrangência de mercado? Porque acho que desde que eu iniciei no seguro, eu acho que eu estou há 20 anos no seguro, todo ano eu vejo lá os números, 30% dos veículos têm seguro, 70% não. 30%. E esse número não muda há 20 anos. Eu não sei se alguém tem um número diferente, mas é 20 anos que eu escuto isso. Você enxerga que nessa mudança, vocês vindo como seguradora, a gente vai conseguir ampliar levar o seguro tradicional, o seguro regulamentado para mais pessoas? Olha, eu acredito que sim. Eu tive uma conversa com o superintendente da SUSEP, o Octaviani, e a gente discutiu muito sobre produto, né? A pergunta para mim foi bem direta, que foi o seguinte: quantas administradoras você acha que nós vamos ter no Brasil que vão poder plugar associações de proteção veicular? Eu falei assim, será que eu falo a real 5 ou será que eu falo 10 para ele ficar feliz? Aí eu falei 10, aí ele, não, mas eu achava que seriam 30. Eu falei assim, na real são 5. Não passam de 5. E aí a gente falou assim, mas por quê, Fábio? Eu falei, olha, para romper a barreira dos 30% de automóveis assegurados, nós temos que discutir produto. O que é discutir produto? Hoje nós temos uma subscrição de risco dentro do produto alto anual tradicional de mercado, e aqui todas as seguradoras operam, que é uma análise de perfil extremamente detalhada e que por si só já excluem 70% da população. Sim. Então, o que fez a proteção veicular lá atrás crescer no Brasil? E aí, como conceito, tá, pessoal? Como conceito, a ideia é muito boa. Na Europa é amplamente divulgada, países como a Alemanha, Espanha, Portugal. Como prática, não funcionou no Brasil. Porque como prática, muita gente, talvez, posso usar o termo com má fé, foram operar nesse mercado e ele se tornou o que ele se tornou, que não é referência para nenhum tipo de operação séria. Mas a pessoa que foi adquirir uma proteção é porque ela não conseguiu adquirir um seguro. E aí eu me lembro da primeira palestra dentro da BP que eu fui ministrar sobre seguro, e eu fui ler um livro, me fugiu o autor agora, que contava a história do seguro, remetendo a história lá na Babilônia, nas pessoas que faziam as viagens de camelo, que formaram ali as primeiras associações para contribuir com valores individuais que cobriam furtos e roubos daquelas caravanas comerciais. E depois você tem os primeiros seguros lá no século XII, com as capitanias hereditárias, as grandes embarcações, etc. e tal. Os primeiros contratos de seguro, depois a história do seguro no Brasil. E quando eu fui me deparar com o que é a essência do seguro, eu vi que o seguro nasce para proteger as pessoas. Então, uma das minhas indagações como executivo deste mercado hoje é o que fez ou faz com que no Brasil, no seguro alto, você tenha 70% da população excluída, e quando a gente vai falar de seguro vida, muito maior ainda. Que não é uma cultura da nossa sociedade de seguro de vida. E aí a gente tem tantos exemplos aí de pessoas que tinham e que deixaram a família bem assistida, pessoas que não tinham e deixaram a família desassistida. E aí o que eu falo com isso? Que nós, mercado segurador, assessorias, corretoras, corretores, temos que discutir produto. Eu acho que o mercado da saúde ele fez um movimento muito assertivo quando ele separou apartamento de enfermaria, rede ampla de rede reduzida, cobertura XPTO. Nacional de regional. E por aí vai. E o mercado do seguro-saúde foi se adaptando ao bolso do consumidor. Então, hoje, muitos consumidores têm acesso a um plano de saúde particular porque ele tem múltiplas variações.
E quando a gente vem para o seguro alto, ele é a mesma coisa há 20, 30, 40, 50 anos. Então conta pra gente um pouquinho quais são os formatos dos produtos da BP hoje, até para que o corretor já comece a entender um pouco dessa essência que vocês estão trazendo. Olha, nós temos hoje, Cláudia, a gente está atuando, apesar de termos autorização em todos os ramos, o nosso foco hoje é alta e vida. Tá? Vida, todas as multifacetas que o produto de vida pode nos oferecer. E no seguro alto, nós entendíamos que a gente teve que criar um produto premium, que é o produto tradicional de mercado, com classe de bônus, corretor. A BP tem classe de bônus no produto anual. Boa! Tá? A BP está no multicálculo da AGE e já está com vários outros multicálculos aí para entrar, mas na AGE já está operando para quem é corretor da AGE. Mais um ponto positivo aí, corretor. Segfy, Teleporte e outros virão aí nos próximos meses. Nós temos o produto peça original, genuína, concessionária, tradicional de mercado. Está lá, a BP opera no seguro anual, tem vendido seguro anual pelo canal corretor. Aquele modelo de mercado tradicional. Tradicional. Produto completinho produto ali. completo, está lá, escolhe o RCF que você queira, o APP. Aproveita e coloca um vida, pelo amor de Deus, nessa venda. Então, faz um cross-sell. Então não tem porque o corretor falar, mas ele só tem o produto X. Não, vocês têm temos o o produto compreensivo lá. completo e criamos um produto compreensivo mensal, onde a subscrição do risco não está na análise de perfil do condutor, e sim na análise do veículo. Traduz isso para a gente, Fábio. Vamos lá. O que isso significa? Que no produto mensal eu aceito qualquer condutor. Tá. Com restrição no nome, sem restrição no nome. Não me importa a situação do condutor, me importa a situação do veículo. Então, se eu sou corretor, tenho aquele cliente que não foi aceito em outra companhia, que está todo empipinado com o nome, com Serasa, com problemas, vocês aceitam? A gente aceita. E ele vai poder cotar e receber uma proposta e fechar dentro da BP. Bastante. Assim, nós estamos falando hoje, Léo, de 65 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de restrição. Corretor, acho que tem bastante mercado para vocês venderem, né? 65 milhões. Se vocês conseguirem vender por uma fração disso, já estão bem. Eu acredito que tem alguma coisa aí que dê para se trabalhar, né? Nesse universo. Quando eu jogo a subscrição no veículo, eu quero saber se esse veículo é táxi aplicativo. Eu quero saber se esse veículo ele tem uma pernoite na garagem, se ele tem uma garagem. Eu quero saber se esse veículo, qual a utilidade dele. Então, quando eu jogo foco no veículo, eu vou precificar o produto pela utilização do veículo. Okay. É utilitário, é passeio, usa táxi aplicativo, não usa. Qual que é a função desse veículo? E aí eu olho para o preço de uma forma diferente. Eu olho para o preço pelo nível de exposição deste veículo ao risco e não pelo perfil do condutor. Okay. Tá? Apesar que eu preciso de um condutor habilitado para cadastrar esse veículo na seguradora. Não necessariamente esse condutor é o condutor principal, secundário, enfim. Mas eu preciso de um condutor habilitado para cadastrar. E aí eu faço o seguro do veículo. Esse seguro é pré-pago, tá? E aí está dentro de uma estipulante que presta assistências para esse veículo. Por que a seguradora não presta assistência para esse veículo? Porque assistência é um serviço, eu não preciso colocar ela na apólice de seguro. Sim, hoje então ela fica mais barata e a gente oferta outros produtos também. Perfeito. E ele tem uma apólice global de APP, RCF, casco e vida. Perfeito. E aí ela opera dessa forma o produto mensal e o cliente pode contratar só furto e roubo com assistência, ele pode contratar compreensivo táxi aplicativo, compreensivo... Então aquele Uber que o corretor não está conseguindo, você também tem. Pode fazer o Uber lá na corretor. BP. Hoje é uma carência de mercado. Muito grande. A ação dos aplicativos, né? As pessoas têm Estamos criando agora um produto novo para esse mensal, Léo, que é para o carro elétrico que está no Uber, que está no todas as plataformas. Ou seja, é a vírgula da vírgula. Uber tá difícil, o carro elétrico tá difícil. Você vai juntar os dois. Vou juntar os dois. Claro que é um produto específico, a gente vai lançar ele ainda, mas a ideia é que ele tenha furto, roubo, PT, colisão e tenha uma assistência para reparos
com uma frequência limitada anualmente e com um valor de reparo limitado e que tem a indenização por dinheiro. Então a gente está desenvolvendo coisas novas, coisas diferentes que trazem solução para o mercado. Então, essa é a intenção. O corretor que acompanha a BP, ele pode esperar que vai surgir produtos e inovações de mercado, coisas diferentes que vão trazer. Diferentes. Hoje a gente já faz o BID, tá? Como Uber dentro da companhia, então o BID, e a gente quer ampliar para outras marcas de carro elétrico também. Que legal. Até porque um dos sócios da Bem Protege, que é o Gustavo Lima, é embaixador da BID, então... É uma das perguntas, né? Eu tinha separado aqui e ele já soltou. Você viu quem que é? E muita gente se pergunta, mas Gustavo Lima é realmente sócio? Então, Fábio. Gente, Gustavo Lima é sócio da BP. Legal. Gustavo Lima não está no quadro societário da seguradora hoje, como não está da administradora de consórcio, mas está na hold do grupo que é a Bem Protege. Ou seja, é a mãe de todos. É a mãe de todos, né? É onde a gente cria a plataforma de vendas, tá? Então, são empresas independentes? São. A seguradora, a administradora de consórcio, como será a capitalizadora, a Bank, apesar que o Gustavo agora lançou o Wave Bank, então não sei como que vai ficar o projeto BP aí. Bank, mas a ideia é essa, ter um grupo e ele está na hold como Bem Protege e está no dia a dia com a gente. Legal. E só para o corretor entender, o Fábio ele tem qual papel dentro do grupo? Você está hoje à frente Hoje, do qual? como seguradora, eu sou o diretor-presidente da seguradora e como grupo CEO. Okay. Então, essas são as funções do Fábio hoje dentro da Bem Protege como um todo, né? Muito bom. E aí a gente tem essa pegada de ampliar mercado. Tá. Para fazer o mesmo, a gente não vai conseguir. Ou pelo menos não rápido. Vai demorar muito tempo. Para entrar só com produto anual, fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Mesmo que o Marcos Vinícius e o Marcos Neves sejam muito bonitinhos, né? Muito fofinhos o rostinho deles e tudo mais. Mas mesmo assim, eles vão ter muito trabalho e vai demorar muito. Então a gente acredita que novos produtos, novas soluções para o mercado é o que vai fazer com que a BP tenha mais oportunidades. E para isso a gente quer ser inovador no mercado. Trazer soluções que ainda não foram pensadas. Sair do tradicional. Isso tem um preço? Tem. Isso tem um custo? Tem. Isso exige de nós, cada dia mais, um aperfeiçoamento operacional, sistêmico, tecnológico? Existe. Porém, é o caminho que a gente acredita ser o caminho que vai romper aí esses 30% de alto e, quem sabe, criar também produtos de vida com mais acessibilidade, bilhetes de vida, levar para as pessoas e famílias soluções diferentes. Bacana, muito bom. Eu acho que a missão da empresa é essa, levar soluções inovadoras que ampliem a base de assegurados no Brasil em qualquer ramo de seguro. Legal. E uma coisa que o corretor, quando ele se depara com uma nova companhia, vem sempre essa pergunta aqui para a gente na Ragaz, e a comissão? Como funciona? Como é o pagamento? Conta pra gente quais são os percentuais, como é a forma. Conta pra gente um pouquinho. No produto anual, a gente trabalha a prática de mercado de 10% a 35% de comissionamento. O corretor, na hora da venda, vai escolher qual que vai ser o ganho dele. E hoje a BP está pagando em D+2 dentro do produto anual. No produto mensal, nós temos duas formas diferentes do corretor ganhar. Ele pode zerar a barra de comissionamento, deixando o produto mais barato e receber a primeira parcela desse produto de forma integral e depois ele vai receber novamente a 13ª como uma renovação, já que é um produto de assinatura que aí e recorrência. Como se fosse uma comissão anual. É como se fosse ele uma comissão recebe a primeira anual. 100% dele. Ou ele pode manipular a barrinha de comissionamento de 10% a 20% e criar uma recorrência dentro da carteira dele. Isso ele faz na hora do cálculo. Ele faz na hora do cálculo, ele de acordo com a demanda dele, se eu estou precisando de injetar dinheiro na minha corretora, 0 e recebo 100% da primeira. Se não, eu ponho lá e recebo todos os meses e vou ganhando acumulado. Todo momento que aquele cliente, Léo, pagar um boleto dentro da companhia e o corretor colocou lá uma comissão de 18%, ele vai ter 18% em todos os boletos pagos por aquele cliente, enquanto aquele cliente estiver ativo dentro da BP. E é claro que o nosso interesse é que ele esteja ativo pelo maior prazo de tempo possível para que faça mais sentido financeiro para a companhia.
Então, é uma possibilidade diferente do corretor trabalhar, que talvez o corretor não conheça muito, mas é a formação de carteira, né? Que é o corretor amanhã ter dia 1º de cada mês, ele já ter R$10.000 de comissão na BP para receber. 20 mil, 30 mil, 40 É o que a mil, gente fala 50 do corretor mil. poder tirar férias, né? Ele tem uma renda recorrente. Porque se ele não tiver essa opção de renda recorrente, ele não pode tirar férias, Não porque pode. ele começa do zero todo dia 1º. Ou ele vende ou ele não recebe. E esse modelo de recorrência é um modelo que é o seguinte, é mais desafiador, tá? Por que é mais desafiador, Fábio? Porque ele vai ganhar 30, 40 reais num boleto. Só que ele vai ganhar isso, às vezes, por um período de tempo muito longo e crescendo essa carteira. Então, assim, no mercado, a gente passou durante a pandemia e um pouco antes da pandemia também, foi criado no mercado econômico o conceito de empresas exponenciais. O que são empresas exponenciais? São as empresas que começaram a fazer a renda delas a partir dos produtos de assinatura. Sim. Netflix é um grande clássico exemplo. E hoje você tem aí dezenas de produtos que são por assinatura, né? Sim. Eu sou de uma época, pessoal, que você comprava um computador e você tinha que comprar um CD do Windows, da Microsoft, né? Para ter lá o Word, o PowerPoint, a gente instalava isso numa máquina. Hoje é assinatura, R$365 por ano. E assim, as empresas de assinatura começaram a entender que se eu mantenho o cliente mais tempo na minha base assinando o meu produto, todo dia 1º eu já começo com um faturamento pré-determinado. Sim. Então isso me dá solidez, previsibilidade, e eu sei que cada mês que eu vender mais, eu estou colocando um tijolo a mais na construção de algo para o meu futuro. E como vocês trabalham o 13º mês nessa questão? Se ele zera a barrinha de comissionamento e recebe a primeira, isso vai ficar registrado no sistema. Esse cliente pagando as próximas 11 parcelas, elas são creditadas na BP. Quando ele pagar a 13ª parcela, isso vai para a conta do corretor novamente. Então, ele tem a opção de ter a primeira parcela a cada ciclo de ano. Ele tem a renovação anual. Automático. É automático? Automático. Aí, Automático. corretor. Mais uma possibilidade aí para você olhar e entender de um produto que no 13º mês, se o cliente pagar, ele automaticamente vira seu para o ano seguinte também, mais um período. Se ele não pagar, você já corre atrás, faz o seu papel como corretor. Então, se fizer, -1 para você ter que atuar. Se ele não fizer, corre atrás. Claro. E muito corretor, às vezes, tem receio desses novos produtos, porque às vezes não para fazer conta. Mas, se você ganhar R$30 por 12 meses, você ganhou R$360. Você já ganhou mais do que a média de comissão nos produtos tradicionais. Perfeito. Porque produtos tradicionais, tem muito corretor que não trabalha acima de 10%. Então, ele está ganhando ali R$200, R$250 por produto de R$2.500. Então, ele está ganhando ali uma fração disso. E num produto mensal de R$300, mesmo se ele falar assim, ó, eu preciso da injeção direto no meu caixa, e ele zerar, ele recebe R$300 de imediato. Então, ele já recebe ou igual o mercado ou acima do que ele recebe no mercado. Então, faz sentido ele fazer a análise todas as vezes. Sim. Porque, às vezes, está deixando dinheiro na mesa. E o bacana é que ele pode lidar de acordo com o financeiro da própria corretora, né? Porque tem corretora que está no formato, tem corretora que... Ou você começa, de repente, a trabalhar, olha, eu preciso de uma injeção de caixa agora. Coloca para o recebimento aí à vista, vamos dizer. Depois começou a melhorar, começou a ter caixa, ou já fez X vendas esse mês, ok, joga para o mensal e assim você vai trabalhando. A gente já teve aquele momento que qualquer centavo ali, se ter. pudesse trazer para valor presente, a gente estaria, né, cara? Faz toda a diferença naquele momento. Acho que é importante ter essa opção, é legal. E lembrando que é um cliente que talvez em outro momento ele perderia. Ele nem teria essa comissão de mercado, onde eu acho que é o ponto mais importante do produto mensal. Então, a BP quer trazer uma oportunidade de mercado que seja inovadora, e aí a gente ouve muito, mas você aceita Uber, aceita aplicativo, tem diferenciação de preço, tá, gente? O Uber e aplicativo é diferente de um carro que não faz Uber e aplicativo. Até pela exposição ao risco, né? Sistemas já Quanto mais roda, isso. mais arriscado tá Exatamente. No acidente. O sistema já calcula isso de forma automática, o corretor consegue fazer isso no celular.
ele já consegue emitir a proposta, enfim, ele consegue operar ali no celular e já enviar para o cliente. Se o cliente aceitar, ele clica no aceite, já abre a vistoria digital, o cliente faz a vistoria digital, sobe para o nosso cadastro, o cadastro aprovou, à meia-noite daquele dia o cliente já está coberto e ele já começa a ter o seguro dele. Então, a gente quer simplificar, tentar fazer o processo mais fluido possível. E você comentou aí um pouquinho da questão do Uber e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho de público-alvo. O corretor que de repente está ali, está querendo entender um pouco mais, fala assim, poxa, eu tenho aqui a minha carteira, ela é formada de A, B. O que você vê que o corretor pode olhar com bons olhos, que normalmente vai ter um preço competitivo, vale a pena ele olhar para o produto da BP? Cláudia, eu tenho conversado com muitos corretores, visitado muitas corretoras e assim, corretor, a reação do corretor é, nossa, que legal, o produto é interessante. A segunda reação é, mas ninguém me procura querendo esse produto. E isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque você é referência de um produto que você vende para a classe A e B e quem te procura, o seu nome foi feito e você se tornou referência desse produto. O produto alto mensal ele vem para o público C, talvez um público D, dependendo da situação. Se for um carro mais antigo, também é um seguro mais em conta e que dá ao corretor a possibilidade de fazer tráfego pago, trabalhar com leads, trabalhar na cidade, fazer parcerias em posto de gasolina, parcerias em oficinas mecânicas para que elas se tornem indicadoras desse público, parcerias de venda em instituições de classe, que ele pode fazer ali para indicar produtos de acordo com o público daquela entidade de classe. Então, o mercado é muito grande. O corretor tem várias estratégias que ele pode elaborar para ele atingir um novo mercado. Sim. Então, assim, você só irá atingir um novo mercado se você buscar estratégias diferentes do que você já faz. Então, continua fazendo o que você já faz. É isso que traz a sua rentabilidade hoje. É por isso que você é corretor. Mas amplie a sua capacidade de atuação. Né? E eu vou te dizer, Fábio, que a gente fez uma pesquisa e é surpreendente que 70% dos corretores não ganham 15 mil reais e 59% não ganha 10. Então a gente pensa, uma empresa, um empreendedor que está ali, que muitas vezes investiu na carreira, investiu, estudou, gastou tempo, gasta ali, né, o esforço, o dia a dia, o trabalho, e tem aí uma renda de nem 10 mil reais por mês. Então é uma oportunidade. Quando você fala assim, hoje o corretor continua fazendo o que você faz, eu falo, corretor, continua fazendo o que você faz e faça mais. Amplie o mercado. É isso, existem possibilidades. Então, a gente está falando aqui de veículos com importância segurada normalmente. O seu maior volume de vendas são importâncias seguradas até quanto? Hoje, assim, a concentração está na faixa de 70 a 90 mil. 70 a 90 mil. Então, corretor, olha para o lado, olha como você pode chegar nessas pessoas. Eu vejo que um grande problema do nosso mercado ainda, e isso eu falo geral, é o não ofertar. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa super próxima de mim, ela estava falando de plano de saúde e tal, aí ela falou assim, fechei lá com o fundo, eu falei, que legal. Ela falou assim, mas vocês também trabalham com plano de saúde? Ela me conhece há 20 anos, eu falo para todo mundo o que eu faço, como a gente faz, a gente se comunica bem, e mesmo assim, às vezes as pessoas não sabem que a gente tem os produtos para oferecer. Então imagina aquele corretor que é mais tímido, que não se comunica, de repente as pessoas em volta dele não sabem os produtos que ele tem. E olha como exatamente um ponto aqui que você falou assim, Léo, então o Léo também não oferece. Hoje, o nosso principal meio de vendas e comunicação é através do corretor. Então, o nosso trabalho hoje, normalmente, é pautado em cima do corretor, que o corretor faz a venda. Isso significa que a gente não pode? A gente é corretor, também posso vender. Só que o nosso foco está em outro, e tudo que a gente foca, a gente expande. Agora, pensa, se o Léo fosse realmente corretor, eu já ia dar um puxão de orelha dele para falar, você não ofereceu pro teu amigo, por quê? Mas não ofereceu. Eu faço questão de me apresentar para todo mundo. Léo, o que você faz? Eu trabalho com seguro. Sim, agora... Porque eu acho importante, porque quando algum conhecido meu precisa de um seguro, eu tenho 2.500 corretores para passar uma indicação. E é justamente aí que eu ia chegar. Eu falei assim, se você, que há 20 anos fala, sou,
não souber a vigência daquele cliente ou não tiver ativamente perguntando para ele se ele está precisando de alguma coisa do plano de saúde dele ou o que quer que seja, ele não vai lembrar na hora da necessidade que você é um corretor. O que eu digo para o corretor? Banco de dados é extremamente importante. Você precisa ter tabulado, você tem que ter no seu CRM tudo o que os seus clientes têm, o que os teus amigos têm. Eu vejo um monte de corretor que entra para o mercado, faz uma postagem, Léo, faz postagem no Instagram, que, sei lá, se você tem 100 pessoas, 3 vêm. Faz lá, sou corretor, e fala, todo mundo já sabe. Aí senta, cruza os braços e vira o que eu chamo, Fábio, de corretor de arquibancada. Não vai acontecer. Vai acontecer. Ele fez um post, não, ele faz um por semana, eu faço um por semana. Não vai acontecer. Você tem que ser ativo, corretor, para realmente fazer com que aquele cliente lembre de você, ou melhor, quando ele imaginar em precisar, você já está ali chamando ele, porque você foi ativo. Você vai levantar o nível de consciência dele em ele querer. Então olha, que tal? Você teve um probleminha de saúde, eu tô vendo que tá tendo uma questão aí com a tua família, o que você acha de a gente fazer uma simulação? Olha, eu tô vendo que sua esposa ficou com o carro um dia parado ali, que tal se a gente cotar um seguro? Faz isso ativamente. Mas o cliente vai achar que tá caro? Tá aí, a possibilidade, BP. Produtos diferentes, produtos que vão fazer você ter um incremento de comissão e trazer uma clientela que não tem. E provavelmente você deve fazer parte de alguns grupos. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu e tem o grupo da academia, tem um monte de coisa. Então, vira e mexe, alguém solta lá, olha, roubaram o meu carro no bairro tal, aqui tá a placa, aqui a foto, e se alguém vê, e normalmente essas pessoas não têm proteção nenhuma, não tem cobertura. Estatisticamente, a cada 10 pessoas que a gente conhece, 7 não tem seguro. Essa é a realidade. O jiu-jitsu do Léo não tá funcionando, gente, porque a orelha dele não tá amassada, tá? Só fazendo esse Mas registro ele vive chegando roxo. Eu brinco com o pessoal da sala que eu apanho pouco. Mas na verdade eu tô apanhando bastante. É que a orelha, graças a Deus, ela sobreviveu. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar sobre o marketing digital. Sim. Né? E aí a Cláudia falou que participou da primeira turma do Érico Rocha e etc e tal, fórmula de lançamento. Então, sim. A gente que trabalha com educação também, né, tem essa veia educacional, a gente entende assim, para você ir num bom médico, quanto tempo aquela pessoa estudou? Quanto ela dedicou? Um bom advogado, um bom nutricionista, qualquer profissão. Quanto tempo aquela pessoa se dedicou, estudou, fez curso, aprendeu novos produtos, se cadastrou em novas seguradoras, foi lá, fez trilhas de conhecimento, etc e tal. Então, assim, ter uma informação estatística como essa, que os corretores ganham abaixo de 10 mil reais por mês, no tamanho que é o nosso país, na quantidade de oportunidades que a gente tem de produtos e serviços na área de seguro, é um pouco chocante, vamos falar assim, né? Eu também fiquei. É um pouco chocante. Por quê? Também nos chocou. Porque, gente, depende de você fazer, não tem outra saída. Tem que estudar mais, tem que aprender novos produtos. Eu brinco que eu vou comprar qualquer coisa na vida e você vai analisando todo o processo, né? Então, semana retrasada, eu e minha esposa fomos no shopping com os nossos filhos e resolvemos comprar uma cama nova. Aí chegamos lá, perguntamos tal e etc e tal, e a gente queria uma cama específica. Aí a vendedora foi lá olhar a cama se tinha estoque. Enquanto isso, a gente sentou numa outra cama e ela era mais barata. A vendedora já chegou e falou assim, não, mas essa aí também é muito boa. Aí eu falei, não, tudo bem que ela é muito boa, mas eu quero a outra. Tá, tô esperando. Na hora que ela tá concluindo a venda, a minha esposa lembra, não, mas eu quero aquela que levanta e tem o baú para guardar as coisas. Imagina, o baú de uma cama king é 2 e 3 por 1,93. Aí a vendedora falou assim, tem aquele ali. Então, quer dizer, entenda o processo de compra dos seus clientes. Corretor de seguro, senta com o seu cliente e pergunta a ele qual a sua renda, qual a sua necessidade hoje, quais os seus medos, quais as suas angústias, o que você quer deixar para sua família, o quanto custou para você adquirir esse veículo que você está hoje, se é financiado, qual é o valor da parcela que você paga, o quanto essa parcela significa de porcentagem da sua renda hoje. São
tipos de pergunta que vão levar o seu cliente a uma conscientização de compra de seguro auto, seguro vida, dependendo da situação, ofertar o consórcio para ele, porque ele já pode fazer a troca do veículo com o consórcio numa contemplação planejada ou numa contemplação por lance livre, lance embutido, lance fixo ou até por sorteio. Então, olha quantas possibilidades nós temos. Falta muito o quê, gente? Consultar o cliente. Temos que consultar as necessidades do cliente, entender as necessidades dele. E tem algumas necessidades que ele tem, mas ele nunca verbalizou, porque ninguém nunca levou ele a ter essa consciência. Então, a partir de um processo super simples, nada mais é do que um bate-papo, do que uma conversa, você tem a capacidade de extrair informações do seu cliente e imputar para ele produtos que façam sentido para ele. Porque o seguro tem que fazer sentido para o cliente, né? Senão ele cancela no segundo mês e não resolve nada para ninguém. E eu digo que o corretor ele tem que fazer uma coisa que a gente fez recentemente. Colocar a sandália da humildade e dizer, eu não sei uma vírgula do que eu preciso fazer ainda. Porque a partir do momento que ele acredita que ele já sabe tudo, que ele já está fazendo tudo como tem que ser feito, o mundo vai passar por cima dele. Vou contar aqui que nos últimos 2 meses eu me senti a pessoa mais burra do mundo. E, modéstia à parte, eu não me considero tão burra assim. E moral da história, eu fui para um curso que já não foi barato, mas topei ir para um curso, levei uma colaboradora, passamos lá 3 dias. Chegou na metade do curso, eu mandei mensagem para o Léo e para o Rodrigo, eu falei assim, eu sou a pessoa mais burra do mundo. Porque eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, e comecei a ver uma realidade de vendas, de processos que eu nunca fiz. Olha que a gente não vende pouco, a gente está entre uma das maiores assessorias do Brasil hoje, e a gente fala coisas básicas dentro de processo de venda, um SPIN. Eu nunca tinha ouvido... Spin selling. Alcançando excelência em vendas. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra SPIN. E outros termos, trocentos, porque a minha formação foi, na sua grande maioria, em marketing. E da escola que eu vim, não se falava certas coisas. E no mercado segurador, que também não se falava. E no mercado segurador também não se falava. Aí, quando eu me deparei com isso, eu falei assim, eu não vendo, eu tiro o pedido. Porque hoje, até então, até aquele momento, a nossa empresa ela foi pautada no marketing, onde o corretor chegava e se servia do meu portfólio de produtos. Eu nunca tive uma equipe de venda ativa para chegar no corretor e prospectar. Eu fazia venda na época de corretora, mas não com esse conhecimento que eu aprendi nos últimos 2 meses. E a gente fez algumas coisas, algumas mudanças. Eu falo que nesses 2 meses a gente nunca teve tanta lição de casa. Porque hora a gente estava estudando, hora estava aplicando, mudando um monte de coisa nos nossos processos, implantamos inteligência artificial, criamos processos novos, tudo novo. E assim, sabe o que é? Você literalmente vê a tua 360. curva de crescimento, você vê ela fazer isso? Porque você fala, são pequenas chaves. Muitas vezes, o que a gente precisa não é um mundo de coisas novas. São 2 milímetros que falta implantar no conhecimento que a gente tem. Então, assim, corretor, com toda a humildade e amor no coração, eu falo para você, se abra para aprender. Se permita entender o que você ainda não sabe. Porque se você ainda não chegou onde você quer, é porque você não está fazendo o que você precisa fazer. Só que aí você pode se perguntar, mas o que eu tenho que fazer, Cláudia? Estudar. Se permitir ver conteúdos. Eu prometo que a partir de agora, a gente estava até brincando que eu tenho gravado pouco para vocês, vou gravar mais. O marketing já está me cobrando, a gente vai começar a gravar mais para vocês. Mas justamente porque para trazer esse mundo de coisas que vocês precisam. Só assim vocês vão conseguir de fato vender. Comece lendo o livro Spin Selling, Alcançando a Excelência de Vendas. Vou pedir o editor para colocar esse livro aqui para a gente na hora que ele for editar. Que, Corretor de Seguros e Vendedor do Brasil. Esse básico. Livro vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua forma de abordar. Entenda o que é uma abertura eficiente, entenda o que é um processo investigativo eficaz, certo? Perguntas de situação, problema, implicação, necessidade de solução, entenda o que é o gancho para uma nova etapa, enfim, vale muito a pena a leitura desse livro.
eu super indico, porque é excepcional. E assim, e por mais que por muito tempo, Fábio, eu dei aula de vendas, você falou assim, Cláudia, como uma pessoa que deu aula de vendas nunca estudou isso? Porque das escolas que eu vim, nunca me ensinaram com essa metodologia. E quando eu vi as possibilidades ali, com meia dúzia de perguntas, no formato que é, com essa estruturação, você fala, a gente colocou isso, para você ter ideia, até no comercial. Na ativação, o comercial agora está estudando spin. Aí fala assim, comercial... É o impacto de ler o livro pela primeira vez, tá? Quando eu digo comercial, gente, na realidade, para nós aqui é o CS, que a gente, o mundo comercial... É o gestor comercial, quem atende vocês no dia a dia, tá? Até eles estão estudando spin. Porque a gente entende que é um processo. Precisa. Um processo. E isso vai entender a dor do corretor, vai poder ajudá-lo melhor e vai levar esse conhecimento para eles. E nessa construção, é importante eles entenderem. Vocês têm que ter a melhor forma de venda, mas vocês têm que ter o produto adequado também. Não adianta ter a melhor forma e não estar com o cliente adequado com o produto que liga para ele. Então, estude o produto, conheça as possibilidades. A BP está aqui porque está trazendo um produto diferente. Então, verifica, porque quantos clientes você não deixa na mesa? Quantas pessoas começam a negociação com você, de repente ela para de te responder, você nem sabe por que foi embora, o que aconteceu, simplesmente você se perdeu. E falar uma coisa importante, Léo. Entender a necessidade do cliente não é ofertar para ele apenas a BP seguradora. Eu falo isso como executivo da empresa, mas entender a necessidade do cliente é ofertar para o cliente o produto que melhor irá atender a necessidade dele, que vai de fato gerar uma solução para ele. E aí, para isso, você tem que aprender como investigar, aprender a interpretar essa necessidade do cliente e tem que aprender sobre um monte de produtos para saber qual é o melhor. Que produto? Qual produto que eu vou puxar para falar assim, Léo, esse é o melhor, Fábio, esse é o melhor, Cláudia, esse é o melhor. Então, não adianta, gente. Quem não gosta de estudar, abandona a profissão, tá? Porque você não vai ter sucesso nela. E vou Isso falar, é um fato. Vocês estando cada dia mais e mais nos multicálculos da vida, vocês vão ter mais exposição para outros corretores. Vai aparecer na tela de outros corretores. Então, corretor, você que ainda não tem ABP, se não aparecer no seu multicálculo, você sequer vai oferecer. E aí, o que vai acontecer? O teu coleguinha do lado vai. Então, você precisa ter na prateleira. Você precisa entender que caminhos o mercado está indo. E não ficar aí só dentro do mundinho de 2, 3 companhias. É claro, eu entendo sim que você precisa ter grandes parcerias fortes, mas você tem que entender o cliente. Aquele cliente que hoje não tem seguro em lugar nenhum, para onde ele vai? Você tem que ter esse olhar também. Certo? Nós estávamos conversando e John está aqui, é o nosso gestor de tráfego lá da BP, e a gente estava falando sobre isso. A gente teve uma reunião na Google tem uns 15, 20 dias, e nós pedimos à Google para baixar para a gente a pesquisa Brasil sobre clientes que buscam rastreadores, clientes que buscam guincho 24 horas. Porque se a pessoa está procurando guincho 24 horas no Google, é porque ela não tem uma seguradora para ela ligar. Faz muito sentido. Então, ela é um excepcional cliente para ser ofertado o produto alto da BP. Porque no Google ele já está com a dor, né? Porque lá ele já está tentando achar uma solução porque ele não tem para quem ligar. Então, só pesquisa no Google guincho 24 horas quem não tem uma seguradora para ligar. Exatamente. E assim, rastreadores e vários produtos afins do nosso meio, que às vezes não se encaixam dentro de um produto anual tradicional, vão se encaixar dentro do BP mensal e são oportunidades gigantes de mercado. Então, eu acredito muito que a mensagem que a BP quer deixar para o corretor é: nos dê a oportunidade, abra a porta, trabalhe conosco, entenda o produto, participe de um treinamento, crie um usuário no seu sistema, cote o produto, viva a nossa experiência de cotação, seja do anual ou seja do mensal, viva essa experiência, entenda se faz sentido para você, entenda se faz sentido para o seu cliente e se fizer, nos dê a oportunidade de ter o seu cliente como nosso assegurado e que a gente faça uma parceria junto, duradoura, porque a BP entrou nesse mercado para ser longeva enquanto companhia. Acho que ninguém... Gente, deixa eu falar com vocês. Se você não conhece a SUSEP, se você não conhece o mercado regulado, se você não sabe como funciona, ninguém entra nesse mercado para sair com 1, 2 anos.
pra brincar, né? Não entra pra brincar fácil. porque não é de brincadeira. É algo muito sério. Não vale nem a pena Não financeiramente. vale financeiramente. Pega o dinheiro, põe Você no vai num investir fundo que muito vende- para ter uma rentabilidade lá na frente, em outro momento. Então, assim, a gente não veio para brincar, a gente veio para jogar o jogo de forma séria, responsável, buscando parceiros. Foi uma felicidade para a gente gigante quando o Marcos Vinícius nos trouxe aqui pela primeira vez para conversar com vocês, para abrir a porta da Ragaz, para a gente poder, de fato, começar a construir a nossa relação. E assim, sem ele, sem o Marcos Neves lá em Minas, sem ele aqui em São Paulo, a gente não teria aberto essas portas. Então, sou muito grato à vida deles. Ele está ali no cantinho, dando um sorrisinho. E assim, aposta na BP com a gente. Construa, né? A BP tem uma vantagem que, assim, você teve um problema, você vai ligar para o VP para resolver seu problema. Você vai ligar para o CEO para resolver seu problema. Nós vamos atuar para resolver o problema de cada um. O telefone do tá? Fábio tá no meu WhatsApp. Tá aqui, a Cláudia Do me mandou Marcos mensagem hoje. Então, assim, a gente quer estar disponível. E o mais importante, que é uma mensagem que eu queria deixar é, tem um negócio especial, tem algo diferente, nós sentamos à mesa para modelar. É isso. Nós não somos uma companhia de produtos estáticos de prateleira. Nós somos uma companhia que a gente tem uma restrição. Eu só posso ter 9.999 produtos na Suzep. 10 mil, Acho que dá só pra isso. eu brincar, não né? posso. Eu devo ter uns 62, 63. Acho que Então, ainda dá pra tem crescer uma um margem pouquinho. pra gente criar produtos aí ainda, Ó, então, tá? corretor, corre que tem um pouquinho de Tem. possibilidade. Vai acabar sabe? daqui a pouco, mas por enquanto tem. Mas aí eu sei que você já deu aí até uma finalização, algo caminhando para o final, mas tem uma coisa que eu gostei. Do dia que você veio aqui na Ragaz a primeira vez, que a gente foi almoçar, você fez uma pergunta pra gente que foi: o que o mercado está precisando? Você quis que a gente trouxesse a nossa experiência para você. E eu acho que isso é legal. Quando uma companhia também, da mesma forma que o corretor tem os seus pontos, uma companhia também tem. E você olhar para a gente e falar assim, olha, o que você vê que o mercado precisa? Olha, como que o mercado... O que eu preciso adaptar dentro do meu produto? Como que eu melhoro o meu produto? Então, lá atrás, você fez isso com a gente. Eu acho isso muito bacana. Porque assim, a gente cresce junto. Porque Sim. ninguém nasce pronto. A gente tem que crescer. A gente tem que entender que os processos vão acontecendo. E lá atrás vocês fizeram isso. E eu admiro vocês por conta desse olhar, por essa visão de que tem que melhorar. Porque é natural. Se vocês perguntarem para a Cláudia, a Ragaz faz 100% de tudo? Não, tem muita coisa para melhorar. E a cada dia que passa, com IA agora, gente, eu tô aprendendo a mexer em IA. Vê se pode. Então, Cada dia a gente descobre uma coisa nova que tem que fazer, né? Exato. Então, Fábio, o meu reconhecimento por vocês terem aberto essa virada de chave, o meu reconhecimento por terem aberto a possibilidade de nos ouvir lá atrás e entender o que a gente enxergava sobre isso. E aqui um presentinho da Ragaz para você. Bom, Como gente, agradecimento aí por você ter vindo conversar com a gente, bater esse papo, levar a informação para o corretor que está aí no outro lado. linda demais. Um mimozinho. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui, cara. Vê se faz sentido um negócio desse, cara. Sensacional. Aqui, eles estão falando de IA, então eles colocaram a IA aqui Exatamente. na A IA xícara para fazer a arte. IA Então, já eles estão de trabalhou. fato internalizando os processos de IA aqui dentro, viu? Nós transformamos Lindo demais. todos os nossos funcionários Pô, que legal, em avatares. Então, nada mais justo transformar os parceiros em avatares Pô, também. que legal, Bem com a fantástico. Que gente. experiência, viu, gente? Isso aqui é Customer Experience, a experiência do cliente na veia, né? Criar uma emoção, tá? Então, já estou apaixonado pelo Léo e pela Cláudia. Vou conceder mais desconto para eles a Aí, partir de ó, agora. gostei. Por causa dessa Corretor, IA se aqui, você tá? precisar de desconto, já sabe que o RH você vai caneta ter na mão. essa aí. E se precisar, eu ligo pro Marcos, Vinícius ó. tá ali. Por favor, libera desconto, a Jane. Gente, a BP é extremamente grata a vocês, tá? Nós fizemos, para quem não sabe, um almoço aqui em São Paulo, alguns meses atrás. Marcos Vinícius estruturou um almoço com assessorias, corretores, e vocês estiveram lá com a gente, foi muito legal. Desse almoço surgiu o convite para a gente ter uma visita presencial, a gente veio, almoçamos juntos ali no Laçu, viu, gente? Fantástico. Venha visitar a Ragaz, você vai ter uma experiência gastronômica ótima também. E veio o convite do podcast, a gente está aqui, a gente vai estar no Conec agora, dia 25, 26 e 27 de setembro. E assim,
nós temos outras visitas para fazer aqui a Ragaz para a gente aprimorar mais o produto, entender mais a necessidade dos corretores que estão dentro da plataforma de vocês, que é uma plataforma educacional disruptiva, digital, que veio para atuar no Brasil inteiro, que eu tenho certeza absoluta, porque terminando a vídeo aqui, eu já vou propor para a Cláudia da gente fazer um podcast só sobre spin selling e gravar umas aulas de spin selling. Já encontrei um professor. Tá? Já temos um professor. Sou apaixonado com temática, dou aula na PUC sobre spin selling. Que legal. Assim, sou apaixonado com a temática. Falamos com a pessoa certa, hein, cara? E assim, aonde a Ragaz pode alcançar, eu acho que apesar dos muitos anos, é só o começo. Porque as novas tecnologias estão vindo e vão dar para nós seguradoras, assessorias e corretores a possibilidade de ampliar muito a atuação. Né? Então eu fico muito feliz de vocês estarem nesse ambiente, de agradecido. Então eu faço aqui o reconhecimento de agradecer vocês, porque não é fácil uma seguradora nova chegar com todo o histórico que nós conversamos aqui e aceitar, né? Tem muito do trabalho do Marcos Vinícius nisso, de muitos anos de relacionamento para que essa porta fosse aberta e para que a gente estivesse aqui. Então fica aqui meu agradecimento a ele também, que é um executivo que tem nos ensinado, trabalhado conosco, aberto portas importantíssimas e nos possibilitar estar aqui para ouvir cada um de vocês e vocês estarem abertos a criar com a gente. Porque, pessoal, muito honestamente, a Ragaz não precisava abrir a porta para a BP. Ah, Fábio, mas a BP é uma ótima oportunidade, produto mensal é disruptivo, excepcional. Mas ela não precisava. Ela tem tamanho suficiente para caminhar com as próprias pernas, já fatura, está crescendo, está em expansão. Mas eu acho que é esse espírito de abrir a porta e continuar fazendo o que trouxe vocês até aqui que vai continuar levando vocês para o próximo nível. Então, sou muito grato à vida de vocês por isso e eu tenho certeza que a gente vai fazer projetos aí excepcionais. É isso aí, muito obrigada. Tamo junto. Obrigado, de verdade. E é isso, corretor. Fico com você por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.